Muito bem, amigos, estudo da lição número 4, iniciando hoje a parte de sábado, como somos salvos, como é que Deus nos salva? Era a preocupação do apóstolo Paulo fazer com que as pessoas entendessem que o valor da salvação não custou nada para eles, mas custou tudo para Deus. Por isso que, disse um escritor, há dois temas dominantes na Bíblia. Um é a narrativa assim da sedução do homem pelo pecado, e o outro é a salvação do homem por Cristo Jesus. Quem escreveu isso foi Sylvester Barton, um dos grandes teólogos do passado. Dois temas dominantes na Bíblia: como o homem pecou e como o homem foi salvo através de Jesus Cristo. O verso áureo está em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, onde está escrito o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e ele acrescentou: pela graça sois salvos. Uma salvação imerecida, pela graça. O ser humano caiu no poço do pecado e não tinha condições de sair de lá. Só um Salvador, com todo o seu poder, a sua resignação, com toda a sua complacência, toda a sua humildade, resolveu descer ao mundo caído para salvar o ser humano da perdição. Quando ouvimos falar de resgates assim maravilhosos, nós ficamos emocionados. Você tem uma ideia? No deserto de Atacama, uma mina desabou. 600 mineiros ficaram presos ali, 33 mineiros ficaram presos a 600 metros abaixo do chão. Uma coisa terrível. No dia 13 de outubro de 2010, aconteceu esse acidente. A mina desmoronou, a mina de carvão desmoronou e os 33 mineiros ficaram soterrados. Eles tinham pouco tempo. O oxigênio acabaria em poucas horas. Eles precisaram de muita fé e confiança em Deus. Do lado de fora, milhares de pessoas se juntaram para ajudar no resgate. Máquinas, até mesmo peritos da NASA foram até o deserto de Atacama para que eles pudessem dar uma solução ou estudar um modo de salvar aqueles mineiros. 33 pessoas, comendo apenas o que restava em suas mochilas, bebendo a pouca água que tinha nas garrafas térmicas que levavam. Então, e acima de tudo isso, o controle emocional para não entrar em pânico, porque 600 metros embaixo da terra, sem nenhuma possibilidade de salvação, foi algo assim que chamou a atenção do mundo inteiro. Manuel Gonzalez, um experiente socorrista que trabalhava numa outra mina chamada El Teniente, este jovem socorrista, Manuel Gonzalez, ele tinha grande experiência em desmoronamento de minas. Já havia salvo muitas pessoas. Esse homem foi o primeiro a descer numa espécie de elevador construído assim de uma forma rudimentar para chegar até onde estavam as pessoas. Era uma espécie de uma cápsula, só cabia uma pessoa. Manuel Gonzalez desceu, ficou no lugar de uma pessoa e a pessoa subiu naquela cápsula. Quando o primeiro mineiro chegou lá em cima, foi aplaudido por milhares de pessoas e os 33 saíram num orifício de 60 centímetros apenas. Foi um resgate dramático. O próprio presidente do Chile desmarcou toda a sua agenda para ir acompanhar de perto o resgate dos 33 mineiros. Algo que emocionou o mundo, quando aqueles homens então saíram são e salvos ali pelo esforço de muitas pessoas. Manuel Gonzalez disse: esses homens só foram salvos, não foi por causa da minha presença, foi por causa da presença de todas as pessoas envolvidas nesse resgate. No dia 14 de outubro de 1987, uma criança de 1 ano e meio estava na casa de sua tia, brincando no quintal, quando ela caiu num poço de 6,5 metros. Ela ficou 58 horas presa nesse buraco. As pessoas vieram para socorrer, os bombeiros, socorristas, e vieram várias entidades assim de saúde para tentar tirar a criança. Não havia como tirar a criança. E a criança recebia ventilação, recebia comida por uma espécie de um tubo, até que um socorrista desceu até lá, com muito esforço, pegou a criança e trouxe para fora. Algo assim que emocionou a todo mundo. Outra criança brincava com seu pai de empinar pipa num terreno assim baldio, quando de repente o pai olhou e disse: onde está o filho? Será que ele voltou para casa? O menino tinha caído num poço de 50 metros de profundidade. Uma torceira de capim que estava a 30 metros segurou o peso da criança e ele não despencou os outros 50 metros.
se feriu em alguns pontos, mas o pai procurou, até que deu alarme para a polícia, todos começaram a procurar e acharam o poço abandonado com as tábuas quebradas e o menino lá dentro. Foi um resgate dramático. O presidente da Itália foi até lá também acompanhar de perto. Muitas tentativas foram feitas, mas sem sucesso. Pensaram em cavar um túnel, uma espécie de um poço paralelo, mas o poço, a criança começou a desbarrancar. Então pararam o processo. Tentaram vir com um túnel por baixo, mas também houve perigo para a criança, que a criança assim caísse no vazio e morresse caindo os outros 20 metros de profundidade. Foi então que um socorrista disse: só tem um jeito de salvar essa criança, é me amarrando pelos pés e que eu desça de cabeça para baixo dentro desse poço. Um médico que estava presente disse: não é seguro, o senhor vai ficar quase 1h30 entre descer e subir de cabeça para baixo. O cérebro não aguenta tanto tempo uma pessoa assim com a circulação de cabeça para baixo. Pode dar uma hemorragia cerebral no senhor, o senhor pode ter um AVC, o senhor pode desmaiar, a pressão pode subir. E se o senhor estiver com a criança nos braços, a criança pode escapar dos seus braços e então será fatal. O homem disse: é o único jeito. Nós estamos aqui há mais de 5 dias, não tem jeito. É amarrar o homem pelos pés. Ele desceu, agarrou a criança e foi içado para cima, e foi assim um aplauso frenético por mais de meia hora. Aquele homem que conseguiu salvar aquela criança daquele poço. Algo assim impressionante. Mas o resgate emocionou a todos. Além desses resgates maravilhosos, podemos dizer que um resgate emocionou o universo inteiro. Foi o resgate do ser humano. Jesus desceu ao mundo caído, ao poço do pecado que o homem caiu. E Jesus então viveu sem pecado, sem ferimento, e conseguiu salvar o ser humano. Para resgatar a humanidade, Jesus Cristo fez o sacrifício de sua vida para nos tornar participantes assim do nosso próprio resgate. Por isso, esse resgate foi o mais emocionante de todo, o resgate do ser humano, da raça caída, para a condição de serem filhos de Deus. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 253, o seguinte: maravilhoso demais para que o homem compreenda, foi o sacrifício do Salvador em nosso favor para nos resgatar. Quando reconhecemos que seu sofrimento era necessário para assegurar nosso bem-estar eterno, nosso coração fica tocado e enternecido, e uma alegria vem aos nossos lábios para dar louvor a esse glorioso Salvador. Deus abençoe a todos. Que possamos nessa semana entendermos como fomos salvos. Deus possa nos dar a bênção da compreensão. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado porque o Senhor nos salvou sem merecimento. A graça nos alcançou. Jesus Cristo desceu a esse mundo e com risco de ser contaminado pelo pecado. Mas Ele viveu sem pecado e nos salvou para a glória do Teu santo nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Um bom restante de sábado. Deus abençoe.